Olá pessoal, aqui é o canal Terça Livre, eu sou o professor Rodrigo Naimaer dos Santos com o programa O Gênio do Cristianismo. E hoje, no nosso segundo episódio, vamos falar de alguma forma sobre o começo do fim, ou ainda o recomeço, né, desse esforço por uma maneira cristã de fazer as coisas. Solta a vinheta. Então, para começar a falar desse tema que parece até algo, quase um clichê, né, de cinema, ou ainda desses filmes que tem por aí, né, Uma Nova Esperança e assim por diante, começo do fim, por que a gente decide então, né, começar esse episódio do Gênio do Cristianismo falando dessa ideia do final, de um fim, ou de alguma maneira, pelo menos do fim de uma etapa, de um estágio da nossa civilização, onde a gente começa a perceber de maneira cada vez mais paulatina, de maneira cada vez mais agressiva, essa perda do tom cristão de fazer as coisas. E como um marco para mim desse início de uma espécie de derrocada, de saída de cena muito clara da maneira cristã, do argumento cristão, na hora de se levar à frente decisões políticas, econômicas, culturais, para mim aparece de maneira muito relevante a questão do final da Segunda Guerra Mundial e início desse processo da Guerra Fria e dessa polarização no mundo, onde nós chegamos num limite, de alguma forma, daquelas esperanças que surgiram com a ideia da técnica, da ciência e assim por diante. Então, explicando por que a gente percebe, de alguma forma, que esse tenha sido o final de uma fase da civilização ocidental. Tanto é que, se vamos parar para pensar, muitos colocam esse conceito chamado pós-modernidade, que é algo, às vezes, até muito complicado de a gente definir, até porque talvez a indefinição, a incerteza, a maleabilidade, a flexibilidade, o relativismo, seja as grandes marcas dessa ideia de pós-modernidade. O que nós temos até a Segunda Guerra Mundial? A gente poderia começar a questão do gênio do cristianismo, dessa maneira cristã de fazer as coisas, colocando os termos desde o seu princípio. A gente passaria por toda aquela baliza que muitos de vocês conhecem, ou se ainda não conhecem, podem vir a conhecer com facilidade, que é de mostrar como depois de todas as crises civilizacionais, culturais, sociais, que o mundo ocidental sofre com a queda do Império Romano do Ocidente, o cristianismo vai ser aquela massa, né, que une as diversas tendências que existem nesse Império Romano desmantelado, nesse Ocidente agora, povoado por bárbaros, por um lado, e que ainda possui essa presença cristã, que agora vai ajudar a redefinir o mundo ocidental. Ou seja, o nosso mundo ocidental, ele não é filho direto de Grécia e Roma, por exemplo. A Grécia e Roma, né, o mundo clássico que nós recebemos através da igreja, através do cristianismo, certo? Ou seja, não existe essa ideia de uma retomada absoluta daquele mundo clássico, passando por cima do que é o referencial cristão. Algumas pessoas até mesmo querem colocar o próprio Renascimento como algo assim. Absolutamente equivocado. Ainda que o homem do Renascimento tenha suas crises com o mundo apresentado pelo cristianismo, ele é um homem cristão, ou que está em bases cristãs, e é que esse mundo clássico, que acabou de alguma forma, ou começou a acabar, né, no final do século V, esse mundo está perdido. Na verdade, esse homem é um homem, né, que está eivado, está dentro do contexto cristão, e dentro desse contexto começa a buscar certos elementos do mundo clássico, ou enfatizar certos elementos do mundo clássico. E a partir daí nós temos toda uma caminhada até o momento que nós estamos, colocando cada vez mais em vista, cada vez mais aparecendo, a ideia de que o homem é capaz de um domínio maior sobre o mundo, sobre as coisas e sobre as pessoas, do que ele pensava ser possível. Só que para isso ele precisa arriscar mais.
abrir mão de certas questões morais que ele possuía. A gente percebe isso muito claro com o surgimento de pensadores como Maquiavel, com a maneira com que, né, certos grupos políticos vão tratar as questões religiosas durante o período da Reforma Protestante. Ou seja, de alguma forma, se cria a seguinte ideia: o que tem impedido o homem de conquistar maior poder sobre o tempo, o espaço, as coisas e até mesmo sobre si mesmo é essas amarras morais do cristianismo. E que se de alguma forma nós afrouxamos essas amarras, nós não perderemos nada significativamente, ainda por cima ganharemos muito através desse domínio de técnica e também, né, de conhecimento e assim por diante. De alguma forma, dá para pensar que esse pensamento moderno, ele meio que repete algo, tem em algum grau aquele sabor dessa tentação do Éden. Ah, se comerem do fruto, então sereis conhecedores, né, do bem e do mal como Deus, certo? E a partir daí, então, começa uma série de iniciativas em busca do quê? Em busca de conhecer cada vez mais o funcionamento das coisas imanentes, das coisas que estão aqui e agora, podem ser tocadas, medidas e assim por diante, e colocar cada vez mais de lado aquelas coisas transcendentes, que, bem ao modo da verdade, não só causam um constrangimento de dúvida no ser humano. O ser humano, diante das coisas transcendentes, fica meio perplexo. Ele pode ter muitas demonstrações de que elas são reais, mas prova definitiva, não, porque essas coisas vão para além desse mundo e para além desse tempo. Então, cada vez mais o homem começa a se interessar por aquelas coisas que ele pode controlar de maneira mais clara e consciente. E é evidente que essas coisas são as coisas materiais, aquelas coisas passíveis de um processo de conhecimento científico. E a partir disso, o homem vai se deslumbrando diante das suas conquistas técnicas. Nós vamos ter um grande progresso tecnológico a partir desse século XVII em diante, até chegar nos avanços que conheceremos no século XIX e no século XX. Pois bem, qual é a grande esperança da humanidade? A esperança da humanidade, e isso não quer dizer que essa humanidade é uma humanidade que abandonou completamente suas esperanças religiosas ou suas esperanças cristãs, mas a grande esperança da humanidade, uma esperança que cresce cada vez mais, é que haja um campo cada vez maior de elementos que o homem define por si só, sem depender, então, em algum grau de ter que perscrutar, procurar, indagar qual é a vontade divina. E cada vez mais essa vontade divina, que se apresentou ao longo do tempo através da religião, começa a ser questionada. Claro, a gente tem esse questionamento a princípio, especialmente com a Reforma Protestante, em algum grau. Se pararmos para pensar que você tira da jogada um elemento bastante concreto, que entra com bastante força na vida do sujeito, que é a questão do sagrado magistério, certo? Que é o poder de ensinar da igreja, né? E a própria questão da sagrada tradição, que são aqueles elementos que eu tenho à minha alçada, certo? Mas que não estão contidos dentro de um livro ou manual. Na verdade, eles são instituições que surgiram desde o tempo dos apóstolos e que são transmitidas oralmente e através de outras instituições, né, dentro da Igreja Católica. Então, você já começa um desejo de domínio muito concreto, certo? Que é o quê? A ideia de que eu agora, com a Sagrada Escritura, posso então perscrutar eu diretamente com Deus qual é a sua vontade, sem ter que passar por nenhuma instituição intermediária. E a partir dali, então, eu não me sinto mais dependente, por exemplo, da igreja. Depois disso, eu começo a ter cada vez mais aquisições dentro do campo, né, tecnológico-científico, e fico cada vez menos dependente da natureza, certo? Eu posso cada vez dominá-la mais para colocá-lo ao meu arbítrio. E de alguma forma começa a se criar a ideia de que a liberdade diante de tudo, ou melhor, o livre exercício do livre-arbítrio, perdão a redundância, mas essa ideia o uso, não é sem limites, desse arbítrio humano, desse livre-arbítrio, levaria o homem naturalmente a um estado de felicidade.
é aí que começa a se desenhar diante de nós a teoria, né, e as tendências liberais ou liberalistas, certo? Que é o quê? A ideia de que a liberdade, sobretudo, vai dar ao homem a felicidade. Não preciso ir muito longe para perceber que uma liberdade desprovida de uma noção para quê, certo? Que nem aquela coisa assim, dizer agora para alguém, seja feliz, você é livre para ser feliz. Qual é a coisa que a pessoa vai me perguntar na sequência, se ela for minimamente humilde? Rodrigo, o que eu faço para ser feliz? Tudo bem, sou livre para ser feliz, mas o que eu tenho que fazer com essa minha liberdade ou com esse meu livre-arbítrio para ser feliz? E sem essa resposta, essa liberdade acaba se tornando ou algo inútil ou pior, algo nocivo, certo? Não fazendo aqui nenhuma diatribe, nenhuma crítica à questão da liberdade. Quanto mais liberdade, melhor. Mas o que era a liberdade até agora, certo? Nesse momento. A liberdade era a capacidade que o homem possuía de praticar o bem que percebia. Por exemplo, você não seria livre, em algum grau, se percebesse que o seu bem mora numa atitude e não tivesse como ter essa atitude. Ah, porque você está amarrado, preso em algum lugar, porque você tem algum vício que o impede. E aí então você está limitado pela sua liberdade. Mas não é fazer qualquer coisa, é fazer o que você percebe que é então algo, né, que vai lhe fazer feliz. Então esse é o grande ponto. E agora, cada vez mais, essa questão da liberdade se reveste de outro tom. É liberdade para buscar uma resposta acerca do que é a felicidade. Ou seja, isso que é interessante, a gente passa de um estágio, e talvez a própria ideia de René Descartes, com o seu penso logo existo, e a sua dúvida, né, fundamental, dessa dúvida de princípio de tudo e tudo mais, coloca uma outra ideia. Antigamente, em alguma forma, nesse mundo que nós tínhamos na Idade Média e no começo da Idade Moderna, em algum lugar assim, não, eu sei o que eu tenho que fazer para ser feliz. E agora eu tenho que conseguir liberdade para fazer isso. Agora o homem começa a duvidar da resposta que tinha acerca do que lhe faria feliz. E agora ele quer liberdade para procurar essa resposta. Certo? Então o homem abandona aquilo que tinha antes em algum grau, sempre em algum grau, pessoal. Não vamos generalizar, às vezes a gente quer generalizar essas coisas. Não, o homem do Renascimento é praticamente um ateu, antropocentrista e não sei o que, mas uma coisa não é assim, certo? O Renascimento não significa sinônimo, né, de ateísmo, tampouco depois do desenvolvimento da modernidade. Mas as ideias que estão, né, de fundo na modernidade são ideias que colocam o homem claramente no caminho de uma crise. E ele vai acabar se aferrando àquilo que, de alguma forma, é mais palpável, né? As aquisições técnicas, comerciais, certo? Científicas em algum grau, e do desenvolvimento cada vez mais racional do Estado, né? A racionalização do fazer do Estado. Nós vamos ter todas as crises relacionadas, né, por exemplo, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, e depois a Revolução Francesa, certo? E assim por diante, tá? Aliás, perdão, as revoluções inglesas, né, que vem antes ainda da Revolução Gloriosa. Ou seja, a ideia de que o ser humano tem que, então, ter liberdade, fluxo livre de comércio, certo? E independência para poder investigar a natureza e a ciência, tá? Todas essas coisas são ruins na nossa visão? Claro que não, né? A gente percebe que, por exemplo, a economia ela tem um funcionamento natural e se ela funcionar bem sem nenhuma intervenção externa aos agentes dela, melhor, certo? É menos trabalho e mais probabilidade das coisas darem certo. Liberdade científica, sem dúvida nenhuma, né? O cientista tem que ter liberdade para poder, então, investigar suas hipóteses, certo? E também a questão de um Estado mais racional, cada vez mais, né, funcional, de maneira mais concreta, sobre conceitos cada vez mais funcionais. Isso aí é excelente, não há por que querer que a gente fique, por exemplo, travados em superstições e coisas do tipo na escolha dos governantes. Mas, para concluir essa primeira parte, é importante que a gente coloque uma coisa. Se ainda que todas essas coisas sejam, dentro do contexto certo, algo, né, muito bom e que possa ajudar o progresso da civilização, há algo que está presente o tempo todo e que não é próprio do fazer cristão, que é absolutizar qualquer coisa desse tipo. Tornar absoluto a busca pelo conhecimento científico, tornar absoluto a liberdade do indivíduo,
ou tornar absoluto a liberdade do tráfico comercial e assim por diante, certo? Falaremos mais disso em seguida. Vamos parar um pouquinho para o intervalo. Uma pergunta honesta e sincera. Quanto você gasta com educação? Eu não quero saber o quanto o Estado gasta, mas o quanto você gasta. Analisando todos esses gastos, você é capaz de me dizer o que está acontecendo de fato com o Brasil? E depois de perceber que você gastou tempo e dinheiro com a educação, que é muito mais importante do que o problema político, o problema financeiro e cultural do Brasil, você encontra as universidades em estado degradante. O local onde você deveria encontrar sabedoria e a busca pela verdade tornou-se uma ditadura. Conscientes de tudo isso, nós do Terça Livre TV denunciamos todos esses problemas que ocorrem na educação brasileira, na política, na cultura e na economia. São mais de 10 milhões de acessos por mês em todos os nossos meios de comunicação, nas redes sociais. Entretanto, denunciar e reconhecer este problema no Brasil não é o suficiente. Para isso, nós reunimos os melhores professores para que você, que está cansado de ver a educação se resumindo a um pedaço de papel, possa encontrar de fato a sabedoria e a busca pela verdade. Não perca nenhuma chance. Assine ainda hoje o Terça Livre Academia. Retomamos agora com o segundo bloco do nosso programa, nosso episódio de hoje sobre o começo do fim. Vamos falar agora propriamente desse começo do fim, né? Onde acabam essas esperanças, certo? Que uma liberdade irrestrita traria ao homem a felicidade, ou que um domínio completo da natureza ou da técnica traria ao homem a felicidade. Bom, cada vez mais esse desenvolvimento da civilização, do comércio, da técnica, vai crescendo e o homem vai se deslumbrando com isso e querendo isso cada vez mais. E, de alguma forma, abandonando cada vez mais, ou relativizando, ou dando voltas intelectuais naquelas exigências próprias de um fazer cristão. E vale a pena lembrar que a maioria das nações da Europa e de outros locais colonizados pela Europa ainda se colocam dentro de um quadro cristão. As que são católicas, as que são protestantes, mas nenhuma delas ainda abandonaram formalmente o cristianismo. O que a gente tem diante de nós é um afastamento desse espírito de santificação geral dentro da sociedade, que é o que importa mais estar fazendo a vontade de Deus do que então estar, conseguindo isso ou aquilo de material e assim por diante. E é interessante que de alguma forma a ética protestante tem a ver com esse desenvolvimento. Alguns poderiam dizer assim, não, Rodrigo, mas será que poderíamos pensar de fato no abandono do cristianismo? Sim e não, porque de alguma forma, por exemplo, uma categoria social que vai ascender cada vez mais, que é a burguesia, em especial os puritanos, certo? Estão muito ligados a esse desenvolvimento comercial e não são pessoas imorais, certo? Não são pessoas que não estão pouco ligando para a questão da moralidade, querem dinheiro a qualquer preço, querem desenvolvimento tecnológico a qualquer preço. São pessoas que justamente porque perderam a fé nessa garantia, e algumas gerações nunca tiveram essa fé nessas garantias mais materiais que a Igreja Católica dava aos seus fiéis, como a questão da confissão, os sacramentos num todo, indulgências, buscam um sinal da predileção divina. E um dos sinais da predileção divina para muitos era a questão de uma determinada prosperidade social. Então, ou seja, muitas vezes, muitos desses homens trabalhavam com afinco porque queriam, muitas vezes, terem esses sinais de que a providência estava ao seu lado. E assim acabavam por prosperar muito.
Ou seja, você tem um espírito também, uma releitura, né, do ser cristão dentro disso aí, certo? Enquanto o cristianismo, até aquele momento, pregava a questão do desprendimento dos bens materiais, a vida de pobreza e assim por diante, dentro desse contexto, certo, individual, do indivíduo e assim por diante, eu vou ter uma sociedade que justamente pelo mesmo motivo busca a prosperidade, que é o quê? Que é o fato de que a partir disso eu vou poder ter um sinal da predileção divina por mim, que é as coisas darem certo para mim. Existe esse pensamento de fundo dentro, né, de alguns setores do mundo protestante. De toda forma, independente da intenção das pessoas nesse começo desse processo, fato é que cada vez adquirir mais meios, cada vez adquirir mais recursos, acaba levando a um entorpecimento, aquilo que Cristo vai chamar no Evangelho de um pouco a soberba da vida, né? O amor das riquezas, a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e o amor das riquezas. Claro, evidente, cada vez mais a nossa sociedade começa a ter elementos com a qual se dedicar, que dão mais prazer do que os elementos conhecidos até aquele momento, certo? E que naturalmente acabam distraindo as atenções daqueles grandes ideais, mas muitas vezes ideais difíceis de alcançar, ideais que não trazem uma compensação imediata, ideais que muitas vezes precisam de anos de perseverança para a gente ver o valor deles e assim por diante. E muito daquilo que o cristianismo propaga é isso, né? É essa ideia de que uma vez que eu viva a moderação, né, nos bens terrenos e a imoderação, entre aspas, a medida do amor é amar sem medidas, né? Então, ou seja, quanto mais eu não tenho que ter limite para a minha dedicação a Deus, a minha dedicação aos outros, a minha entrega por amor e assim por diante. Agora, todas as outras coisas têm que ter limite sim. E de alguma forma, a coisa não se inverte, mas muda um pouco de figura. Agora, cada vez mais é difícil colocar esses limites, porque o ambiente desses limites, a fronteira desses limites se torna mais ampla. E aí a gente vai ver muito disso com o desenvolvimento da industrialização. Ou seja, agora as pessoas podem ter produtos com uma qualidade, né, maior, um volume também maior e por um preço acessível. Então, cada vez mais a sociedade ocidental vai se tornando uma sociedade que oferece, como nunca antes, recursos que podem, dentro de um determinado contexto, também serem tentações. Tentações para quê? Para colocar essa ideia de que dependemos de Deus providencialmente para sermos felizes, meio de lado, e para colocar na frente aquela ideia, não. E eu, como homem, com meu intelecto poderoso, desenvolvi meios e técnicas, desenvolvi máquinas, desenvolvi teorias econômicas, né, teorias de organização social, e essas teorias, esses meios, esses recursos que vão me dar essa felicidade que a religião prometeu, mas não cumpriu, certo? É isso que vai me dar a cura que a religião prometeu, mas não cumpriu. É isso que vai me dar a satisfação que a religião prometeu, mas não cumpriu. É isso que vai me dar a compreensão do mundo que a religião me prometeu, mas não cumpriu. É essa a ideia que vai estar de fundo, especialmente quando nós vamos chegar ao século XVIII, quando vai surgir instituições, por exemplo, como a Royal Society, né, praticamente fundada por Sir Isaac Newton, né, onde eu vou ter essa visão. O mundo, ele é, na verdade, né, uma grande engrenagem, né, uma chavezinha com várias engrenagenzinhas, e eu tenho que ter uma chave de leitura desse mundo a partir de uma análise matemática e racionalista, certo? E a partir do momento, quando eu chegar nessa síntese, e pessoal, isso não é algo superado de maneira nenhuma. Quando você pega e vê pessoas falando da possibilidade de eu colocar a minha personalidade, a minha inteligência, as minhas memórias num pendrive, guardá-la sabe-se Deus lá onde, e um dia passar isso para um outro corpo e não sei o que mais, você vê, isso parece uma coisa até mesmo de ficção científica, mas você vê às vezes até alguns veículos aí bastante relevantes veiculando esse tipo de coisa, certo? Agora, quando tu vê as pessoas aferradas a esse tipo de sonho, você vê claramente, né, uma completa descrença ou um desejo, uma decisão de nem levar em consideração a possibilidade da salvação transcendente, da salvação sobrenatural,
certo? Não, a única esperança que nós temos de eternidade é fazer algum tipo de mirabolância dessa, uma coisa escalafobética desse tipo. Né? Vou pegar ali então um pendrive, sabe-se Deus lá como é que eu vou transformar minhas... Quer dizer, é um negócio absurdo, eu não sei nem que... Né? Como é que eu vou transformar personalidade, memórias, afetos em uma coisa dessas? E você vê pessoas se aferrando desse tipo de coisa. O que é isso? A ideia de que a religião não pode cumprir nada do que ela promete. Só que tem um problema que foi esquecido, que foi o pensamento religioso que conformou a personalidade do mundo ocidental para que ele conquistasse as coisas que deram para ele a possibilidade da ciência. Ou seja, a ciência ela é fruto, em grande parte, de uma organização social que tem os seus germes, em grande parte, naquilo que é uma herança romana, certo? Numa capacidade intelectual, né, que é nos dada a partir de Platão, mas consagrada em Aristóteles a partir da sua análise da realidade, em categorias, né, em uma substância, né, que vai então receber uma série de características acidentais, que são as demais categorias, né, das diversas causas, né, uma causa formal, uma causa material, uma causa final e assim por diante. Toda essa estrutura encontrou depois do cristianismo o elemento que puxou ela para um outro estágio, ou seja, a partir da revelação cristã, aquilo que os filósofos clássicos não conseguiam alcançar acabou sendo visualizado, não por prova, porque a prova é impossível dentro, né, de dogmas e coisas religiosas, né, a revelação se dá justamente porque a prova material ela é impossível. Se Deus não o revela, né, o sujeito não é capaz de compreender ou de ascender, ou seja, precisa dessa revelação. Certo? Então nós temos esse dado, mas está demonstrado. Existem vários elementos que demonstram, sem obrigar a inteligência, porque novamente não é prova. Ou seja, sempre vai existir um espaço para a liberdade do ser humano em não crer. Certo? Então nós temos esse drama, e a partir daí, é esse pensamento cristão, né, que tem na base da compreensão das coisas, não só a revelação, mas também essa filosofia clássica, dentro de uma sociedade estruturada do grande patrimônio social do mundo greco-romano, que vai surgir os elementos que tornam possíveis o desenvolvimento científico. O que eu faço com o desenvolvimento científico como um todo? Eu pego ele isolado, tiro os elementos que deram para ele até hoje, né, o seu estrado, o seu apoio lado a lado, deram-lhe segurança, e eu o solto e o diluo, sem os limites da filosofia sã, tampouco sem os limites, né, da revelação. E a partir daí, então, vamos caminhar esse caminho. O que nós vamos ter na sequência? Né, as grandes, né, revoluções pretensamente liberais, poderíamos chamar assim. A revolução, as revoluções inglesas, que vão ter como grandes poentes essa camada social, que são os puritanos, que é essa camada burguesa média, né, protestante, realmente protestante, que não faz esse meio de campo, né, com tradições católicas, como é o caso do anglicanismo, certo? Depois disso nós vamos ter a Revolução Francesa, como novamente uma revolução liberal, uma revolução em busca de liberdade, e novamente não uma liberdade para praticar o bem que eu sei, mas para buscar entender o que é o bem, ou mais grave que isso, para inventar um bem, e poder viver conforme ele. E depois disso, na sequência, cada vez mais a corrida, porque qual é o pensamento a partir daí? Enquanto mais poder, mais liberdade. Quanto mais recursos, mais liberdade. A liberdade do ser humano não se tornou mais uma conquista interior, algo que o homem conseguia a partir de olhar para si e decidir ser a melhor medida daquilo, né, que foi destinado a ser. O homem recebeu a ideia básica, como fui informado, eu recebi a forma, né, não deu origem a mim mesmo. Se eu recebi essa forma de alguém, essa forma então contém aquilo que é o que eu devo me tornar. O homem livre é o homem que se tornava aquilo que deveria. Agora, o homem livre é outra coisa. O homem livre é aquele que tem cada vez mais recursos materiais, tecnológicos, científicos para determinar o que ele vai ser. E aí ele diz para todas as ideias transcendentes e metafísicas, para todas as ideias, né, que afirmam que ele não é a medida de si mesmo, mas que existe alguém que lhe deu a medida, para todas as ideias ele diz, não servirei, não vou aceitar, e eu vou dizer o que eu sou.
Só que para dizer o que eu sou, eu preciso de quê? Preciso de recursos materiais, preciso de recursos científicos, preciso de recursos políticos. E o problema é o seguinte, naturalmente, os diversos indivíduos e os povos que são esses indivíduos, né, reunidos numa comunidade vão divergir, né? Qual é o verdadeiro caminho dessa sagração humana? Ou ainda pior, concordarem. Só que o problema é que essa medida de realização humana é uma medida que não é impossível, é inviável para todos. Como é que todos vão ter ao mesmo tempo todo o recurso científico, financeiro, tecnológico e assim por diante? Certo? Isso existe uma supremacia. Primeiramente porque naturalmente existe uma discordância, e quando eu discordar de ti, tu de mim, naquilo que nós devemos buscar, eu vou ser um empecilho para o teu projeto, né, de realização, o que tu almeja, o que tu pensas que tu deves te tornar. E eu vou ser também um empecilho, e tu vai ser um empecilho para mim, eu vou ser um empecilho para ti, e na verdade naturalmente vai se dar aí um quadro de tensão. Porque nós queremos coisas diferentes e muitas vezes coisas que não são possíveis de serem conquistadas ou que existam ao mesmo tempo, certo? Ou seja, aí a gente vai ver a origem dessas diversas ideias de multiculturalismo, certo? Da tolerância dos outros e do diferente, porque na verdade a tolerância do outro, do diferente, é algo, né, fundamental de uma sociedade civilizada. Só que o problema é que precisa-se de uma unidade moral acerca do que deve ser buscado. E essa unidade moral, via de regra, surge num contexto onde as pessoas vão entender que dentro de uma sociedade, sujeitos diferentes têm papéis diferentes e a realização do ser humano não está todos fazendo a mesma coisa ou tendo as mesmas coisas, certo? Isso aí não é questão de pegar e criar uma sociedade de privilégios, é a questão daquilo que o sujeito vai buscar, onde que ele vai investir a sua vida. Qual é que é o papel, então, da organização social? O papel da organização social e da maneira como o cristianismo enxerga a sociedade é criar meios justos para que cada um consiga, né, buscar aquilo que percebe como bom, certo? Mas nós estamos diante desse quadro. Um quadro onde uma série de povos vão começar a ambicionar um nível de desenvolvimento e de domínio da técnica e de prosperidade econômica e de industrialização e de domínio de mercado e de um monte de coisas que é impossível todos os povos, né, ou mesmo aqueles povos mais relevantes terem tudo o que querem ao mesmo tempo, certo? Então, a partir daí, nós temos o quê? O crescimento de uma espécie de soberba da vida, de amor das riquezas, de ganância, esses três pecados da qual Cristo, né, prevenia e os evangelistas e os apóstolos preveniam, né, o amor, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é, e a concupiscência dos olhos, né, curiosidade, desejo de prazer, e desejo de dinheiro para ter poder e assim por diante. Parece que naturalmente, né, colocado de lado o pensamento cristão, a maneira cristã de ver o mundo, a ideia de uma realização para além dessa vida, uma realização que começa nessa vida sim. E alguns vão até dizer assim, não, Rodrigo, mas com esse teu pensamento aí, ninguém faz nada. Bom, então vamos perguntar uma coisa, os medievais não fizeram nada? A modernidade, que ainda estava muito fincada no cristianismo, não fez nada? Certo? Então, certo, nós temos coisas muito relevantes, coisas belíssimas, que foram feitas por sujeitos que tinham justamente essa convicção de que a felicidade deles não dependia que as suas ações e o seu trabalho revertessem em, né, grandes fortunas, aquisição de poder para poder dominar os outros, ou, né, descobrir limites da matéria, dos animais, das plantas, dos homens, a partir de experiências, sejam elas, né, contra a ética ou não, aberrantes ou não, e assim por diante. Sociedades que não pensavam nada disso conseguiram realizar coisas maravilhosas. Aliás, coisas que às vezes nós olhamos, ficamos perplexos porque temos a impressão que não conseguimos mais realizar coisas belas como essas. Com toda a nossa tecnologia, com todo o nosso desenvolvimento científico, com toda a nossa pretensa liberdade e assim por diante. E isso vai causar uma crise generalizada, que então vai naturalmente levar a um estado de guerra total, certo? A gente
gente vai se estendendo. Eu esperava já falar aqui nesse episódio sobre já a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas era importantíssimo que a gente visse como se constrói esse pensamento e como era inevitável, né, o caos ao qual chegaria, né, a humanidade como um todo, porque é algo que acaba tendo impacto sobre a humanidade inteira, essa crise, esse colapso que nós vimos na Segunda Guerra Mundial, que vai estar colado com o colapso da Revolução Russa, que vai estar colado depois com a Segunda Guerra Mundial. Na esteira da Segunda Guerra Mundial teremos depois ainda a Revolução Chinesa, que é ainda pior ainda do que nós vimos na Rússia. E tudo isso nós vamos ter depois, até a década de 90, esse estado de tensão terrível, onde a humanidade ficou em suspenso com medo de subir um dia numa grande nuvem de cogumelo. Certo? Então, isso não aparece do nada. Isso aparece porque, naturalmente, os povos colocaram a esperança deles no domínio completo de uns sobre os outros. E isso só poderia acabar em guerra. Ficamos por aqui. No próximo episódio iremos falar já diretamente desse quadro da Primeira Guerra Mundial, do quadro da Revolução Russa, se possível. Vamos tentar enxergar isso aí. Primeira e Segunda Guerra Mundial como grandes blocos do ápice de uma crise que começa no final, né, da Idade Média, no início da modernidade, e vai chegar até aqui, certo? E, se possível, vamos tentar olhar o que leva à Revolução Russa, que também é um elemento fundamental para a gente entender muito das ideias que vão se propagar e que até hoje estão aí dentro da nossa civilização e que se opõem frontalmente ao gênio do cristianismo.